No programa de hoje, vamos conversar com o embaixador, membro do Corpo Diplomático Brasileiro, já foi ministro das Relações Exteriores e também ministro da Defesa do Brasil, nos governos Lula e Dilma, mais recentemente. E conosco está aqui Celso Amorim. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, ministro. Prazer, Robson. Só eu não vou discorrer meu currículo, mas só para você fazer justiça, eu fui ministro das Relações Exteriores também do governo Itamar e tive muito prazer e honra de trabalhar com ele também. E teve uma participação importante também no governo do próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Sim, eu sou embaixador de carreira e no governo Fernando Henrique Cardoso, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, eu tive 3 postos. Eu fui embaixador nas Nações Unidas, Nova York, embaixador em Genebra, nos organismos internacionais todos lá, inclusive a Organização Mundial de Comércio, mas não apenas, direitos humanos, armamento. E fui 1 ano apenas embaixador em Londres, porque eu estava em Londres, onde eu esperava encerrar minha carreira, quando fui chamado pelo presidente Lula para uma entrevista e ele acabou me convidando. Bacana. E eu gostaria que o senhor pudesse relatar, por exemplo, nessas 2 últimas décadas, no seu entendimento, pela vasta experiência que tem, quais são as 3 ou 4 maiores conquistas que o Brasil tem perante o mundo no que diz respeito às relações exteriores? Bom, eu vou fazer um resumo arbitrário, porque qualquer resumo, eu acho que, digamos, nós contribuímos decisivamente para a integração sul-americana e latino-americana em níveis diferentes, que é o que é possível, né? Latino-americana e caribenha, fortalecendo, eu estou falando justamente das 2 últimas décadas, amplamente. Isso. Talvez com exceção dos últimos anos. Então, isso aí é uma outra questão que a gente pode abordar. Vamos chegar lá. Enfim, fortalecendo o Mercosul, criando a Unasul, foi uma criação só do Brasil, mas o Brasil teve na liderança, em grande medida, desse processo, e também criando a CELAC, que é um fórum, que não é um órgão de tratado, como é a Unasul, mas é um fórum importante. Então, isso foram grandes passos que foram dados com reflexos políticos, econômicos, culturais, etc., poderemos detalhar depois. Então, isso é uma coisa. Eu acho que, digamos, uma ampliação da nossa... Difícil você falar, 3 é difícil, cooperação, ampla cooperação... Se o ministro dispuser de mais tempo, a gente vai esticando a entrevista aqui. Ampla cooperação Sul-Sul, e eu gostaria de dar um destaque especial à África, que para o Brasil é muito importante. O Brasil dobrou o número de embaixadas na África, teve programas intensos, o comércio se multiplicou por 5, enfim, e tivemos relações esplêndidas, com visitas presenciais do presidente Lula, inúmeras à África, e até cooperação na área de defesa, para falar, você mencionou, nós tivemos com alguns países africanos e também com outros países em desenvolvimento, mas aí eu já estaria saindo do seu... pergunta dos 3, né? Países árabes, Índia, etc. Bom, mas já que eu falei de Índia, então também nesse contexto eu acho que talvez a coisa mais notável para quem olha de fora foi a criação dos BRICS, em que o Brasil teve também um papel muito importante, não foi só o Brasil, mas ao contrário do que muita gente pensa, tampouco foi a China inicialmente, era o Brasil. O Brasil já participava de um fórum chamado IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, que atraiu muita atenção da China e Rússia. Em determinado momento, o chanceler russo me propôs, claro, tive que submeter ao presidente, criar um fórum dos BRICS, que acabou tendo esse destaque todo que tem, não precisaria insistir nisso. Mas o BRICS, para quem a sigla significa, né, essa união, né, do Brasil, Rússia, Índia, China, mais a África do Sul, né? Não, é muito interessante, porque, digamos, o BRICS, já que você interrompeu, eu vou fazer um parênteses também. É muito interessante, porque o BRICS, a sigla foi criação de um economista britânico, né? O Jim O'Neill, que era o economista-chefe do Goldman Sachs, e ele fez até com um trocadilhozinho, quer dizer, fazendo o mundo melhor, com novos BRICS, que também é tijolo. Eu sei que o tijolo tem um K, mas no som ficava a mesma coisa.
Mas aquilo não era nada, era só uma sigla que ele tinha feito, assim, para, digamos, ele poderia ter escolhido os países, né, que começam com A, os países... Era apenas... Mas no nosso discurso, no discurso do Lula, de posse, no meu também, mas no do presidente Lula, que, na realidade, ele não me lembro mais exatamente quanto, mas ele terá dedicado o quê? 4, 5 minutos à política externa, porque tinha que falar de todos os temas. E uma das referências dele é a relação com os grandes países em desenvolvimento. E ele especifica Rússia, Índia, China e África do Sul, que é exatamente o que veio a ser os BRICS, da forma que a gente entendeu, porque o BRIC do Gimoril não tinha o F, não tinha a África do Sul. Bom, então, isso é uma coisa que realmente talvez tenha um impacto mais perceptível no cenário internacional, por muitos motivos, pela influência nas reuniões do G20, etc. E eu diria, agora, como uma síntese de todas essas coisas, o Brasil passou a ser um ator internacional muito importante. Eu não vou dizer que isso aconteceu só no governo Lula, porque eu fui ministro antes do Itamar, eu vi esse processo evoluindo, eu vi como isso foi decorrência de várias questões no Brasil, vários processos no Brasil, né? Primeiro, digamos, a democratização, que nos recolocou, digamos, no cenário das nações civilizadas, vamos dizer assim. Depois da redemocratização, vamos dar crédito, a estabilidade econômica e financeira também teve um papel. Aliás, e aí é preciso, claro que o Fernando Henrique, como ministro das Fazendas, teve um papel muito importante, mas, na realidade, o Itamar fez uma aposta muito difícil naquele momento, mantendo até o Fernando Henrique, né? Antes do Fernando Henrique já tinha havido 4 ou 5 ministros, e o fato é que, digamos, eu faço muitas críticas a como o processo se desenvolveu depois, sobretudo as privatizações, etc. Mas não há dúvida que a estabilidade econômica, por uma pessoa da minha geração, até eu chegar aos 50 anos, que é mais ou menos quando eu fui ministro do Itamar, né, e foi mais ou menos também quando houve o Plano Real, eu nunca tinha visto o Brasil com uma inflação de menos de 2 dígitos. Se teve, passou despercebido, porque não era 15, 18, 20, 40, 80 e no final explodiu. Então, isso foi uma coisa muito importante também. Então, a democratização, a estabilidade financeira, e aí chega o Lula com a promessa, porque desde que ele chega já é uma coisa forte, mas depois ele realiza uma promessa de combate à desigualdade, e inclusive com as suas dimensões de gênero e de raça, principalmente de raça, no caso do Brasil, de gênero também, mas de gênero eu diria que é um problema mundial, né? Enfim, claro que é importante, cada um tem que lutar, fazer... E retirando o Brasil do mapa da fome, né? Sim, ao combater a desigualdade, pelos mecanismos que ele usou, sim, o Brasil saiu pela primeira vez, isso aconteceu já no governo Dilma, naturalmente, mas com consequência das políticas iniciadas, e nesse ponto, e vários outros, mas nesse especialmente o governo Dilma continuou muito bem, as políticas sociais, até ampliou, do presidente Lula. Então, eu acho que isso explica o fato do Brasil ter se tornado... Volto a dizer, o Brasil já é um país que, pelas suas características, o que nós estamos vendo agora é uma anomalia, né? Mas, digamos, o Brasil é um país com suas características, já inspira muita confiança fora. Eu vi isso no governo Fernando Henrique, por exemplo. Eu era embaixador na ONU e era chamado para reuniões, fui chamado para presidir comitês, que eu digo, mas por que o Brasil? Eu disse, porque o Brasil é o único país que a Rússia e os Estados Unidos aceitam, por exemplo, dando um exemplo, né? E ouvi do embaixador francês num determinado momento, olha aí, parece uma coisa... O embaixador francês, eu falei lá, não vou contar a história toda, tinha a ver com o Iraque. Eu ia dar um determinado voto, mas nós estávamos com uma posição muito parecida com a França. E eu fiz uma proposta que eles poderiam interpretar como se afastando um pouquinho da posição original deles. E o francês me disse, Alain Dejamet se chamava o embaixador, grande embaixador, ele disse assim, não, o que for aceitável para o Brasil é aceitável para a França. E para não dizer que é só país desenvolvido, eu vou dar um outro exemplo, também de quando eu era embaixador em Genebra. Eu estou falando até alguns exemplos da época do governo Fernando Henrique e de outros governos anteriores, para mostrar que o governo Lula ampliou e aprofundou isso, mas que já havia uma certa base. E o outro exemplo que eu ia dar, numa reunião da Organização Mundial do Comércio, que discutiu um assunto, aliás, muito atual, que é o assunto de patentes farmacêuticas e flexibilidades. Isso foi no lançamento da rodada de Doha, de negociações comerciais, que aconteceu no Catar, em Doha, né, capital do Catar.
E havia uma discussão sobre esse tema, patentes. O tema era mais amplo, propriedade intelectual, mas, de qualquer maneira, tinha a ver, no fundo, era patentes farmacêuticas e uma certa flexibilidade para os países em desenvolvimento quebrarem as patentes, quando fosse necessário, numa situação de saúde. Em determinado momento, essas negociações nessas reuniões internacionais, elas começam assim, todo mundo falando, 150, 160 países, dependendo, aí vai estreitando, estava um grupo de 10 ou 12, e o coordenador do grupo, que era um mexicano, o presidente, era um ministro, na época ele era ministro do Comércio Exterior, depois ele foi ministro das Relações Exteriores, do México, Derbez, ele disse assim: não, agora eu só quero 2 países na sala comigo, Brasil e Estados Unidos. Imagina, nem União Europeia, nem Índia, nem nada, só Brasil e Estados Unidos. E aí eu disse, não, mas eu preciso de um africano, porque a posição africana era um pouquinho, não é que ela fosse, não tinha conflito com a nossa, mas eles davam ênfase num ponto que a gente não dava tanto. E eu não queria aceitar uma coisa que depois fosse difícil para eles. Aí o africano disse assim, não, tinha o representante africano, que eu acho, não sei se era o embaixador ou o ministro do Camerun, não me lembro mais, era do Camerun, mas não me lembro qual era. E ele disse assim, não, se o Brasil entrar, nós estamos representados. Então, digamos, o Brasil já gozava dessa aura assim positiva, como um grande país em desenvolvimento, um país que lutava pela paz, né? E isso, obviamente, no governo Lula aumentou muitíssimo, porque se expandiu na nossa região, como eu já falei no início, se expandiu pelo mundo, as relações com a África, a criação desses fóruns, IBAs, ASPA, que era com os países árabes, reuniões, enfim, tudo isso deu ao Brasil, BRICS, naturalmente, e, ao mesmo tempo, uma relação, ao contrário do que às vezes falam, o Brasil, outro dia li aí num comentário desses que procura contrastar o Araújo, que saiu agora, né, com o governo Lula, dizendo como se nós fôssemos muito radicais também. Não, mas o Brasil errou porque deu as costas à Europa e Estados Unidos, que é mentira. Mentira. O Brasil, aliás, por proposta até dos europeus, né, para você ver como eles nos valorizavam, foi quando se criou uma parceria estratégica entre Brasil e União Europeia, com reuniões regulares de presidentes, reuniões de ministros, etc., proposta deles, é uma coisa que eles têm com 4 ou 5 países, não sei se hoje em dia aumentou, na época era 4 ou 5. Tinha o diálogo com os Estados Unidos era muito intenso em temas importantes, como, por exemplo, o Grupo de Amigos da Venezuela, na Organização Mundial de Comércio, que se criou um G4, o Brasil era um dos países do G4, os Estados Unidos outro. Enfim, eu não vou ficar citando tudo, porque essa coisa não tem fim. Não, a convite para cúpula, para reuniões, por exemplo, sobre o Oriente Médio, sobre o Irã, até o famoso acordo de Teherã, nosso, né, que no final os americanos deram para trás, mas depois voltaram, mas quando eles deram. Mas quem pediu foi o Obama. Quer dizer, como é que, se nós tivéssemos dado costa aos Estados Unidos, como é que o Obama ia pedir ao Lula com a frase seguinte: olha, eu quero me reaproximar, estou resumindo muito, eu quero me reaproximar do Irã, mas eles não me respondem bem, eu preciso de amigos que falem com quem eu não posso falar. Era um pedido óbvio para o Lula ajudar a intermediar, nós intermediamos, conseguimos o acordo que eles queriam, aí eles tinham mudado de ideia, não sei se em função de eleição, sei lá o quê. Mas, enfim, então, o Brasil passou a ser um ator global. Eu li um dia, só vou resumir, porque eu gosto muito de dizer a opinião de outros, sabe? Porque se eu ficar da minha própria opinião, não tem tanto valor. Mas tinha uma reportagem no Economist, 2010, falando da Turquia, né? Então, comparando a Turquia, falando que a Turquia estava tendo uma presença muito grande em vários fóruns e tal, assim, está tentando projetar-se como um gigante diplomático, que é o Brasil. O Brasil era visto, ao contrário do que esse imbecil aí falava, o Brasil era um gigante diplomático. Né? Então, sem dúvida. Eu acho que isso resume o que era o Brasil no mundo. E pelo que o ministro narrou, né, esse resumo, né, o resumo do que representou o crescimento do ponto de vista diplomático do Brasil perante o mundo nessas últimas 2 décadas, né, você falando desde Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma, né, desde a democratização, eu diria. Desde a redemocratização, né, que embora para fazer justiça, em alguns temas de política externa, até o governo militar do Geisel para cá, principalmente, se comportou razoavelmente. Não, tinha limitações, mas teve algumas coisas boas. Mas depois da democratização, então... E aí eu lhe pergunto, embaixador, na hora que
nós consideramos, né, todas essas conquistas do Brasil, né, e pela narrativa, né, me parece que é um segmento, né, um tijolinho depois do outro que se coloca da construção de uma política de Estado, né, ou seja, que perpassa o curso dos governos, né, ou seja, tratando o Brasil como um Estado perante os outros Estados do mundo inteiro, as outras nações do mundo inteiro. E nesse aspecto, eu gostaria de entender que aqui nós perdemos em tão pouco tempo, né? Quando nós vemos que é como que esse atual governo de Jair Bolsonaro, em tantas outras áreas, mas especialmente nessa área das relações exteriores, é como que pegou tudo isso, rasgou e jogou no lixo, né? Robson, você pergunta o que, que nós perdemos? Um dos ministros das relações exteriores, assim, sem a menor credibilidade perante o mundo inteiro. Então, eu queria que, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, toda essa história e vivência, né? Inclusive, o Brasil já esteve representado no Conselho de Segurança da ONU através da sua pessoa, né? Desenvolvendo uma posição importantíssima para todos nós. E eu gostaria de saber, né? O que é que nós perdemos? É possível recuperar? E ainda nesse contexto, os países que estão nos observando, estão de fora observando o Brasil, eles entendem que isso é um atropelo, é uma loucura de um governo específico, de um presidente específico, ou acabam olhando para o Brasil como que a gente tivesse indo nesse embalo, nessa loucura também? Olha, os que nos conhecem melhor, digamos aqui na América do Sul, principalmente, eu acho que eles têm essa compreensão de que é uma loucura, esperemos Pontual. que passageira, mas não sei também. Agora, para muitos outros que conhecem menos o país, né, e que veem, eles não veem dessa maneira. É como eu sempre digo, quando o diplomata brasileiro está lá no exterior, pode ser o mais jovem secretário e levanta a plaquinha não diz governo Bolsonaro, a plaquinha diz Brasil. Então, quando o Brasil dá um voto que é contra o combate ao racismo, que é contra os direitos reprodutivos da mulher, contra a observância do direito internacional, quando eu estou falando, por exemplo, da resolução sobre Cuba, mas, na realidade, a resolução do embargo a Cuba não é sobre Cuba, ou pelo menos não é principalmente sobre Cuba, é sobre o direito internacional. É sobre o fato de que você não pode querer a aplicação extraterritorial da sua legislação, como os Estados Unidos fazem. Tanto assim, eu gosto muito de citar esse exemplo, porque as pessoas pensam, deixam passar, não, porque Cuba, votou contra Cuba. Não. E, bom, sem falar que, obviamente, eu sou contra o embargo a Cuba de qualquer forma. Mas não é só isso. É uma resolução. Quem é citado sempre como governos de direita, que tinham até afinidade com quem, supostamente, o chanceler que saiu teria utilidade? Polônia e Hungria. Como é que eles votaram? Votaram a favor da resolução que condena o embargo. Porque é uma extrapolação do direito internacional. Então, pequenas ilhas, países que são pequenas ilhas que dependem de uma viagem de um cruzeiro americano lá para a Ilha Marshall, já altera o PIB do país. E, no entanto, votaram a favor da resolução, quer dizer, contra o embargo. A Colômbia, aqui para falar da nossa região, que é um país que tem uma relação militar fortíssima com os Estados Unidos, presença militar lá, se absteve. O Brasil foi o único país, exceção de Israel, mas Israel é um caso à parte, porque Israel tem a percepção assim, de uma dependência, como eles próprios dizem, uma dependência existencial da aliança com os Estados Unidos. Então, eles não votam nunca contra os Estados Unidos em nada, né? Então, a exceção de Israel, que praticamente você não pode contar, mas vá lá contando, só o Brasil. Então, essas coisas, você perguntou, e você usou a palavra, no meio da sua exposição, você usou a palavra-chave. O que o Brasil perdeu? O Brasil perdeu credibilidade. Vai recuperar? Olha, é possível que vá, mas eu vou te contar uma coisinha, assim, parece coisa de diplomata, assim, que é bobagem, mas só para ter uma ideia, né? Porque eu poderia citar muitos outros exemplos com relação às patentes. O Brasil não está apoiando uma. O Brasil A fala, quebra de patentes, nem mesmo de vacina gente, contra o uma coisa que é do coronavírus, que a nosso. gente está vivendo Não uma dá para pandemia, entender. né? O Brasil defendeu os interesses dos grandes laboratórios americanos. Por que o Brasil tem que defender contra o nosso interesse? Isso, para mim, é uma coisa, eu não quero entrar em discussão jurídica, mas isso quase um crime de lesa pátria, né? E, além do que, foi visto pelos outros países em desenvolvimento, olha, esse país não dá mais para confiar.
tempo talvez se recupere, mas não é uma mágica, não é de um dia para o outro. Não é quando o Brasil, por exemplo, se recusa a apoiar uma resolução mais forte de condenação à polícia norte-americana pelo assassinato do George Floyd, né, e se junta à Austrália para obstruir um consenso em torno de uma resolução mais forte, os africanos estão vendo, olha, aquele país que a gente achava que era... Claro que, em parte, isso sempre foi uma ilusão, mas, digamos, que achava que era uma democracia racial, que os negros tinham vez, não é bem assim, não. Ele votou ali com os países que tendem uma... Era o Trump, né? Não é qualquer Estados Unidos, não é o Biden, é o Trump. Enfim, então, essas coisas, sem dúvida, afetam a nossa credibilidade. Eu podia ficar citando muitos exemplos, agora isso vai recuperar? Vai, mas demora um pouco, demora. E no meio tempo você perde posições de comércio, perde possibilidade de cooperação na questão da vacina, como a gente perdeu com a China. Agora você vê o presidente Bolsonaro ligando para o Putin, tentando recompor, mas nós tratamos mal os russos, não é? Tratamos com indiferença. Não é? O caso da China também, que provocou a China, então, nem falava. Vacina. É um absurdo total. Agora está correndo atrás. Eu tenho até pena esse rapaz que entrou, eu acho que ele, eu não sei, não conheço ele bem. Eu até agora vendo umas fotografias, eu mais ou menos localizo. Pelo nome eu não conhecia, porque ele é muito mais novo, né? Uma das gerações muito mais novas. E ele também nunca ocupou uma posição assim que desse destaque a ele. Ele sempre foi no cerimonial, não era nem chefe, parece que agora era chefe cerimonial do presidente Bolsonaro. No meu tempo, não, ele era número 2, 3 do cerimonial do presidente Dilma. Então, sabia assim que eu reconheço a figura, mas não sabia quem era. E eu tenho visto os 2 pronunciamentos dele que são bem razoáveis. Agora, será que ele vai poder mudar alguma coisa? Será que ele vai poder... E será que vão acreditar nele se ele mudar? Eu não sei, são perguntas que têm que ser feitas, isso aí só vai poder responder ao longo do tempo. Acho difícil que ele consiga levar adiante, torço para que consiga. Há um artigo, acho que hoje, no jornal Valor, tem até uma coisa interessante, que ele diz assim, falando do discurso de posse dele, assim, há 5 anos atrás passaria despercebido, mas hoje é uma revolução, porque ser normal hoje em dia já é uma, nesse governo, na área de política externa, já é uma revolução. Então, e ele está tentando trilhar esse caminho da normalidade, e eu só posso aplaudir. Agora, aplaudo, mas esperando aqui o que vai acontecer e vendo como será na prática, porque, por enquanto, é só no plano da retórica. Vamos ver. Achei positivo o que ele falou, em geral. Né? Teve um outro escorregãozinho, que, na minha opinião, mas tudo bem, isso aí faz parte. Mas vamos ver como será na prática, vamos ver quando essas matilhas bolsonaristas aí das redes caírem, né, forem atacá-lo, vamos ver como é que vai ser. Gostaria de saber também do embaixador como é que está a situação do Brasil hoje em relação a essa tentativa, esse discurso de que a gente integraria outros grupos econômicos, né? Integraríamos o grupo dos países ricos, né? Tanto foi ventilado pelo próprio Bolsonaro, segundo a suposta amizade pessoal que ele teria com Donald Trump, né? Construindo a relação não de país para país, mas uma relação pessoal, né? Isso aí acho que mata qualquer diplomacia no mundo, mas houve essa expectativa, essa promessa de que a gente integraria o clube dos países ricos. Até cedemos coisas importantes que seria para o Brasil, mas em troca de que até hoje eu não entendi. Eu peço que... eu acho que até hoje não se materializou. Sou muito cético aqui quanto a isso se materialize, porque, inclusive, nós falamos muito das atitudes em política externa, mas tem ações que são internas no Brasil, mas que repercutem internacionalmente, e são também internacionais, como é o caso da mudança de clima. Quer dizer, enquanto o Brasil tiver a política que tem em relação à Amazônia, em relação ao meio ambiente, direitos humanos, mesmo no Brasil, né, a própria maneira de lidar com a pandemia é altamente desmoralizante. O Brasil, hoje em dia, não é o ex-chanceler que dizia que queria que o Brasil fosse um pária. Ele conseguiu, mas ele conseguiu ter que até dar uma palmatória. Ele conseguiu mais do que isso. É pior do que um pária. É um pária que mete medo, né? Enfim, é um pária que assusta, né? Enfim, então, eu acho que
eu não vejo o Brasil entrando pela OCDE, porque as pessoas vão ficar com medo até de ser contaminadas. Não é? Então, é um país que isso não vejo. E não vejo vantagem também do Brasil entrar na OCDE. Nenhum outro membro dos BRICS é da OCDE. A Rússia chegou a ter negociações na época do Yeltsin, depois ela meio que parou, porque a OCDE é muito intrusiva. Ela quer manejar muito a sua legislação interna. Né? Não é nessa área de direitos humanos, onde também, e clima, né? E aí até poderia ser bem-vindo sob certos aspectos. Mas não, é sobre questões de disciplina sobre serviço, disciplina sobre propriedade intelectual. Né? E aquilo como você disse, é um clube de ricos e que volta e meia, mas não é um clube para você só jogar tênis ou golfe, né? Só ter o lazer. Você vai lá, senta naquela mesa e cada um vai dizer o que você fez para merecer ser membro desse clube. Cada um vai ter que dizer. Não tem sanções lá, não tem retaliação, mas é uma pressão, né? O que você fez aí? Como é que você melhorou o atendimento para os meus bancos? Como é que meus bancos têm acesso a todos os negócios? Como é que as minhas companhias de engenharia podem investir na sua infraestrutura? Como é que a minha companhia farmacêutica vai conseguir proteção para suas patentes? E você fica ali com aqueles outros países todos dizendo bem. Então, não é bom para o Brasil ser membro, não tem porquê. Há alguns acordos específicos que são interessantes, mas a gente não precisa ser membro da OCDE para entrar nesse acordo. Por exemplo, o Brasil participou do acordo sobre aviões, não, porque usou, digamos, o guarda-chuva da OCDE para fazer o acordo com o Canadá. Há mais tempo, quando houve a disputa entre a Embraer, que, graças a Deus, acho que escapou das garras da Boeing, não sei como é que vai ser depois, mas a Embraer teve aquele problema com a Bombardier, que foi uma disputa que durou muito tempo, e ao final nunca tem, né? Porque essas coisas depois se desdobram, mas, num certo momento, fizeram um acordo usando a OCDE. Então, você pode fazer isso. Você pode se valer, você pode ter os estudos da OCDE, que são muito bem feitos sobre vários temas, sem se obrigar a sentar naquela mesa e eles ficarem te sabatinando se você fez isso ou não fez aquilo, cumprindo certas obrigações que o Brasil talvez não queira cumprir, né? Porque é um país em desenvolvimento. A prova que, com raras exceções no mundo em desenvolvimento, o México é uma, porque o México, quando entrou para o NAFTA, ele praticamente passou a ter um comportamento diferente. Acho que hoje até talvez se arrependa, mas aí já não dá mais. E mais uns 2 ou 3. O Brasil não tinha Coreia do Sul, creio, e Chile, eu acho, aqui na região. Então, não há por que o Brasil participar. O Brasil com uma economia grande, que era uma economia industrialmente importante, sempre teve entre os 10, 12 maiores países industriais do mundo. Agora também não sei, porque a nossa indústria caiu muito. Isso é uma coisa que, se tiver um governo progressista, vai ter que cuidar atentamente. Sem dúvida. É tão importante a indústria, né, que muitas vezes, quando estudos se referem pelo mundo afora em desenvolvimento, muitas vezes se utiliza, por exemplo, países subdesenvolvidos e países industrializados, né? Sim, já é sinônimo de desenvolvimento. O famoso G7 eram as 7 economias mais industrializadas. Hoje em dia teria que rever, porque tem a China e tal, mas era isso. Um outro assunto que eu gostaria que nós pudéssemos abordar, antes de entrarmos até na área uma área muito importante, que é a área da defesa. O senhor que também já foi ministro da defesa do Brasil, e hoje estamos vendo tanta confusão também nessa área, né, confusão de papéis até do que deveria, de como deveria se portar as Forças Armadas do país. Mas antes disso, eu lhe faço uma pergunta ainda em relação a essas questões diplomáticas, né? Muita gente não entende, embaixador, qual é a importância de um país investir em um outro. Está fazendo investimento na África, somos um país pobre, como é que pode? Que absurdo. Está fazendo porto em Cuba, fez refinaria na Bolívia, fez não sei o que, não sei aonde. Não pode, nós somos um país pobre, como é que um país investe no outro? Eu queria que o senhor explicasse qual é a importância de um país investir no outro, o que é que traz de positivo para nós. Primeiro, vamos fazer uma observação, que foi até bom você ter falado das refinarias na Bolívia, porque parece que investir nesse país foi uma invenção do governo Lula. Não foi. O Brasil vinha fazendo isso há muito tempo. Por exemplo, as empresas construtoras brasileiras investem em Angola há muito tempo, desde o governo Geisel. Quando o Brasil reconheceu, logo em seguida, empresas foram construir, participar da construção de
de barragens hidrelétricas, enfim, isso é um exemplo, podia citar inúmeros. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas que fazem essa crítica acham que você está fazendo uma doação. Você não está fazendo uma doação, você está expandindo a área de ação das nossas empresas, beneficiando a engenharia brasileira, a capacidade de produção, às vezes até de bens de capital que tem que ser importado, de outros insumos. Em suma, é uma coisa vantajosa para o Brasil, todos esses países em que o Brasil investiu, não posso dizer todos, mas em quase todos, o Brasil aumentou seus superávites comerciais, porque o Brasil vende mais para esses países do que vendia antes, né? Claro que a gente procurou fazer isso de uma maneira, sobretudo com africanos, com latino-americanos, de uma maneira que não fosse escorchante, mas seguindo, inclusive, as normas, que são as normas que os países da OCDE, nesse caso, sim, seguindo sem se obrigar a elas, mas seguindo as normas, tomando como parâmetro as normas da OCDE, né? Porque a OCDE criou umas normas para evitar também que houvesse uma competição. Não é porque está dando dinheiro, porque ninguém está dando, ninguém dá, ninguém faz isso no mundo, né? Agora, para evitar que houvesse uma competição desenfreada entre eles fizeram umas normas para garantir que houvesse patamares, né? E o Brasil seguiu essas normas nos seus empréstimos para países africanos, seus empréstimos para países latino-americanos. Então, é um total... E tanto é que o Brasil, quando ele está disputando, ele não está disputando com outro país em desenvolvimento menor. Quem disputa com o Brasil hoje em dia fortemente? Bom, hoje em dia o Brasil ficou de lado, mas, digamos, falando no período nosso, a China e as antigas potências coloniais, França, Inglaterra, Estados Unidos também, né? São os que disputam esses mercados conosco. A Alemanha é menos um pouco histórica. Mas, então não há nesse gesto nesse gesto de investimento, nenhuma generosidade, né? Mesmo quando você dá uma taxa um pouco mais, você não está dando, você não está financiando o país, você está financiando a sua empresa, os seus trabalhadores, os seus engenheiros, que passam a ter um trabalho que não teriam, porque o mercado brasileiro tem limites. Se você pudesse investir só no mercado brasileiro, mas não pode. Não é questão de dispor ou não de recursos, você não tem fim. A demanda é limitada, né? E até porque você tem que botar no orçamento, mesmo que você se endivide. Então, lá você vai, é uma oportunidade para as empresas, para a engenharia nacional, para os produtos nacionais. Então, é uma visão totalmente errada. Tanto assim que essas grandes empresas, né, hoje em dia você já fala de Odebrecht, parece palavrão, mas Odebrecht é uma grande presença no mundo, pode ter feito coisas erradas, não vou entrar, como outras americanos, Raytheon, Enron, também fizeram muitas coisas erradas. A Volkswagen, por exemplo, chegou a ter um software e fazer propaganda num software e esconder os dados de poluição, de emissão de gás carbônico, que aquele software... E, bom, consertou lá o negócio, despediu o cara que estava feito errado, mas não ficou falando mal da Volkswagen a vida inteira, né? Então, mas, enfim, em resumo, o Brasil investiu em todos os lugares, investiu em Angola, investiu nos Estados Unidos, no aeroporto de Miami, metrô, né? Então, de vários países, então, não sabe. Então, eu acho que essa é uma visão totalmente errada que se tem no Brasil. O Brasil precisa, o Brasil desenvolveu certos setores, especialmente, até no governo militar que ele desenvolveu. Essas empresas não nasceram no governo Lula, né? Nem se enriqueceram no governo Lula, nem no governo Fernando Henrique, para falar a verdade, isso veio no governo militar. As obras que eram feitas, etc., elas cresceram muito. E você, de fato, hoje em dia tem uma capacidade grande nesse setor, uma capacidade de competição muito grande. Isso era muito benéfico para o Brasil. Você aumentava a presença, porque cria uma presença, inclusive, lateral, porque eles têm que empregar pessoas. Aí depois você vai, por exemplo, se for a Angola, você vai ver brasileiros que são donos de restaurantes, donos de hotéis, donos de linhas de ônibus, né? Tudo isso foi crescendo em torno de alguns investimentos maiores, como esses que eu mencionei. Ministro, embaixador Celso Amorim, eu agradeço a sua participação. Obrigado por essa, mais que entrevista, uma aula de história aqui. Eu, como grande parte da sua audiência é no Nordeste, deixa eu fazer um elogio especial ao esforço que o Nordeste tem feito, aos governadores, todos não vou citar um por um, porque alguns até não, alguns estão no poder, outros não, outros que eu conheço não mais, como o Ricardo Coutinho, aí da Paraíba, que é uma pessoa também notável, trabalhou muito e foi injustiçado, continua a ser injustiçado. Então, eu quero dar o meu abraço a eles e, através deles, ao povo nordestino, que aguentou nas costas o progresso do Sudeste também, como você sabe.
É verdade. Então, ministro, eu agradeço a sua participação, né? E nas suas despedidas, eu gostaria que você compartilhasse uma mensagem de esperança, porque eu observei em alguns artigos que o senhor publicou recentemente que, apesar do Brasil, segundo suas palavras, estar vivendo a maior crise da sua história, me parece que o senhor deixa aí uma ponta de esperança. Eu queria saber qual é. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte: eu acredito muito no Brasil. Agora, o meu Brasil, para falar, não é meu Brasil, o Brasil é do povo brasileiro, mas o Brasil em que eu acredito, o Brasil que eu acredito é o Brasil do Nordeste, é o Brasil das escolas de samba, é o Brasil dos negros, é o Brasil das mulheres que lutam, dos LGBTs, todos que lutam por dignidade, todos que lutam por respeito mútuo. Um Brasil que se inspira muito mais no Papa Francisco. Não estou fazendo uma coisa de religião, não é por religião. Eu até não sou muito praticante, não posso, mas, digamos, que se inspira em que ele representa, né? Ideais de solidariedade, de proximidade, e não em ideais, isso não pode nem ser chamado de ideais, mas nos antivalores de raiva, de medo, de particularização, de egoísmo, o que é meu primeiro, eu não vou pagar o imposto, eu não vou usar isso, eu não vou usar máscara, eu não vou fazer aquilo, porque eu posso, eu aconteço, e em prejuízo do conjunto da sociedade e dessa mortandade absurda que nós estamos vendo, mas nós vamos superar. Obviamente, você sabe, eu tenho uma ligação forte com o presidente Lula, tenho muita esperança que ele possa ser candidato, mas acho que o problema agora não é esse. O problema agora é vencer esse momento que nós estamos vivendo e chegarmos em 22 de maneira que o povo brasileiro possa livremente, sem fake news, ou com o mínimo de fake news, acabando o que for possível, com o mínimo de influência do poder econômico, escolher livremente. Eu sei que é utópico, mas são as utopias que movem o mundo. Então, muito bem. Muito obrigado, ministro embaixador. Obrigado a você.